gente chama de medicina do adolescente, né? Título especialista em habilitação em adolescência pela Sociedade Brasileira de Pediatria, médico-chefe da Unidade de Adolescentes do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente da Clínica de Adolescentes da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa e membro do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E o Benito vai falar sobre a forma mais radical, digamos assim, né, de violência contra si mesmo, né, a autoagressão, que é o suicídio. Então, fim da linha. Benito, até toda a sua. Um pouquinho de suicídio na adolescência, mas eu preciso colocar um pouquinho essa plateia no chão antes de a gente falar esse assunto. Esse ano a gente precisou falar muito sobre isso e muitos lugares levantaram essa discussão, mas a gente tem que se colocar um pouquinho com o pé um pouco no chão. A nossa taxa mundial de suicídio, de forma geral no mundo, é em torno de 10,7 para cada 100 mil. Esse não é um número do Brasil. O número do Brasil é menor do que esse, e bem menor que esse, tá? Só para você ter uma ideia, é metade disso. Então, não estamos falando do principal problema, né? Eu me sinto muito confortável, acho muito interessante e muito produtivo que nos reunamos agora 30 minutinhos nesse fórum para a gente discutir desse problema chamado suicídio. Mas também me sentiria muito tranquilo em conversar 30 minutinhos com vocês sobre homicídio. Um problema muito mais sério com os adolescentes do nosso país do que esse. Mas esse merece ser conversado. Já que esse ano foi um ano de ventilação sobre esse assunto, está na hora da gente conversar sobre isso. Mas entenda que a taxa do Brasil de suicídio, e eu estou falando de suicídio de forma geral, eu te mostro daqui a pouco o suicídio na adolescência, a taxa cai para 1,7. Cai para 1,6. Não é o nosso carro-chefe. Não pode ser entendido como carro-chefe de quem trabalha, quem milita nas questões da adolescência. Talvez o carro-chefe seja o assunto da mesa anterior. Talvez esse seja um carro um pouquinho mais chefe, no sentido de prevalência, de frequência com que vocês vão discutir. Talvez um carro-chefe seja hoje discutir a automutilação não suicida, por exemplo, que é mais comum que a automutilação suicida. Mas vamos conversar de suicídio. Assunto importante, assunto que merece uma atenção e um assunto que nós sabemos um pouco de coisas para fazer. Eu vou falar isso também, um pouco de coisas que eu posso fazer, porque, infelizmente, eu não tenho notícias muito boas para dar para vocês, e nem para nós mesmos, quando nós nos voltamos sobre o que nós podemos fazer para aquele indivíduo que quer se matar neste momento. Os senhores vão ver que as notícias não são muito alegres, as notícias não são muito boas, mas há alguma coisa que a gente possa fazer, e eu te mostro daqui a pouquinho. Muito bem. Eu falei para vocês de suicídio. Claro que se você pensar que para cada suicídio tem 25, 30 tentativas, aí eu entro agora num assunto um pouco mais frequente. Então, saímos do assunto suicídio e falaremos de tentativas de suicídio, e aí é um número que chama a atenção. Aí é um número mundial, né, de 16 milhões de tentativas no ano, que merecem mais atenção, merecem mais cuidado da nossa parte quando a gente atende essa meninada. Então, entende, quando você lê uma publicação da Organização Mundial de Saúde, ele vai dizer que o suicídio é a segunda causa de morte no mundo entre os jovens, mas isso não acontece no Brasil. Fique bem claro, no Brasil, homicídio está à frente de suicídio. Infelizmente, quer dizer, estão dois problemas sérios, mas essa é a questão real do nosso país. Se você observar a epidemiologia do suicídio no mundo, pensar que as áreas mais escuras são áreas onde tem mais, e áreas mais claras, áreas onde tem menos, veja que a cor do Brasil não é tão desesperadora assim. A cor do nosso país, ela não é tão desesperadora. Mas eu te mostrei esse dado, eu te mostrei esse mapa. Esse é um mapa online, é um mapa que é mantido atualizado, quase que on time, assim. Ele te mostra qual é a distribuição das taxas de suicídio por 100 mil no mundo inteiro. E é só para te mostrar e para de uma vez por todas, resolver essa situação, para a gente parar de falar que quem se suicida mais é japonês, é coreano, é chinês. Isso é uma mentira. Então, quando a gente vai ver hoje os 10 países que mais se matam, vamos lá. Primeiro, Sri Lanka, pobrão. Segundo, Guiana, pobrão. Terceiro, Mongólia, mais pobre ainda. Quarto, Cazaquistão. Quinto, Costa do Marfim, pobrão. Sexto, Suriname. Só país pobre está no topo do ranking.
Tá? Paremos um pouco, a gente viu muito esse ano a gente falar, e ouvir por aí, né, nas entrevistas e nos programas de televisão, mas isso é um problema do nipônico, isso é um problema do coreano, isso é um problema do chinês, do norueguês, do sueco, que lá eles se matam. Isso é mentira, mentira. E se você for observar o Brasil, é claro que nos preocupa que nós temos uma taxa em ascensão, né? Claro que os países pobres têm taxas em ascensão, mas eu te mostro aqui as taxas claro que os países, esses que eu te falei, Japão, China e Suécia, por exemplo, têm taxas maiores que a do Brasil. Né? Lembrando que o Brasil sempre pensa com 5, o número 5 do Brasil. Tá? Mas todos esses 3 aqui já tiveram maiores, não são os primeiros do mundo. Lembra que os primeiros do mundo estão com taxas de 30, 35, 28, né? Então o Brasil não é das primeiras taxas de suicídio, embora esteja aumentando, agora esses 3 ricaços estão diminuindo. E aqui talvez seja uma questão importante, a gente tem que se espelhar em Japão, em China, em Suécia, em Noruega, naquilo que eles estão fazendo de legal. E eu vou tentar te mostrar um pouco o que eles fizeram de legal para tirar eles desse posto horrível, que era um posto antigo. Realmente havia uma leitura de que nesse país se morria muito por suicídio, e hoje eles não mais estão no topo dos países em que mais pessoas se matam. Tá? Então está aqui, 80% dos suicídios do mundo acontecem em país pobrão. Esse é um conceito importante que a gente vai ter que, daqui a pouco, tocar nesse assunto de maneira mais aprofundada. Em termos de epidemiologia do país, agora vamos ao Brasil, o que nos interessa é Brasil. Estamos aqui num evento do Brasil, então nos interessa dados do Brasil. Muita discussão de qual é o verdadeiro número brasileiro. E aqui uma série de questionamentos teóricos. Eu vou te mostrar alguns dados do último boletim epidemiológico brasileiro, mas com muito pé atrás. Com muito pé atrás. Tivemos um caso, para vocês terem uma ideia, no começo do ano passado, de 4 moleques, 4 jovens, um de 18 anos, um de 17 no banco do passageiro, de 18 anos estava dirigindo, o de 17 estava no banco do passageiro, um de 17 e um de 18 no banco de trás. 4 moleques entre 17 e 18 anos. Um sobreviveu, um dos moleques de 17 do banco de trás, que pôde contar a história que eu vou contar para vocês. E a história dos 4 meninos era estavam dirigindo numa estrada, numa serra, aqui na região sul do país, até que o cara que estava dirigindo, até que o moleque de 18 que estava dirigindo, virou para os 3 e falou, agora acabou, e jogou o carro no penhasco. E despencou e jogou o carro no penhasco. Morrem 3, sobrevive 1, por isso que nós sabemos dessa história. Essas mortes, as 4, foram registradas no Brasil como trânsito, e não são. Foi um suicídio e 2 homicídios. Se você for computar da maneira mais correta, fazendo uma anamnese muito séria sobre o que aconteceu, foi um sobrevivente, um suicídio e dois homicídios. Então, há sempre muita dúvida nos dados que eu vou te mostrar aqui, não é só no Brasil, mas particularmente no Brasil, existem alguns países que fazem até uma anamnese psicológica em cada morte violenta, para identificar se aquilo de alguma maneira não era uma autoagressão, mas isso ainda na prática do dia a dia, a vida como ela é no nosso país, ainda é bastante difícil acontecer. Tá? Mas está aqui, os dados brasileiros, mais ou menos 5,5 para 100 mil, aquele número que eu falei, metade do mundo, vamos sempre localizar em relação ao mundo, metade do mundo, mais em homem do que mulher, essa é outra informação que vocês todos sabem, né? Homem faz mais, tem mais êxito, né? Isso tem a ver com a questão do método que o homem utiliza, a forca, o tiro, e versus a mulher que tenta mais, mas consegue menos, porque geralmente utiliza medicação, e o senhor sabe que é difícil morrer por medicação, porque uma hora você desmaia antes, você cai no chão antes, e você não concretiza aquele objetivo que você queria, que era finalizar com a tua vida. Tá? Se você pegar taxas separadas, a taxa que mais preocupa no Brasil é essa taxa aqui, 17. Veja, bem mais alto que a da média brasileira, que é a taxa de idoso. Essa é uma taxa que nos preocupa bastante, mas não é assunto dessa aula e nem é assunto do meu trabalho, portanto, mas guarda essa informação. A taxa mais alta do Brasil é essa aqui, 23 para 100 mil, que é adolescente indígena.
Só que adolescente indígena, também me perdoem, mas não é minha área de trabalho, não é minha área de atuação. Sou um médico paulistano da Gema, trabalho aqui no HC e na Santa Casa, portanto, não tenho nenhuma experiência no trabalho com adolescentes indígenas, tá? Mas se eu for para adolescência não indígena, adolescência do Brasil como um todo, os números são esses. Veja, 2,3 e 1,1 para menina. Então, estou terminando o número é sempre chato na aula. O nosso número brasileiro é em torno de 1,7, né? A média aqui 1,7 para 100 mil, que é a taxa de suicídio em adolescentes. Os senhores sabem que as pessoas que mais estudam suicídio no mundo são brasileiras. Esse é um mérito nosso. Os 2 professores, os 2 suicidologistas mais famosos do mundo, inclusive consultores da OMS, são brasileiros. E um deles fez esse trabalho bonito, esse trabalho sempre é citado, e eu não podia deixar numa aula de suicídio de mostrar esse dado para vocês. Esse dado foi feito em Campinas, é um trabalho muito bem desenhado, muito bem conduzido, que entrevista a população de forma geral e pergunta quantos de cada 100 já pensaram em se matar. E o número é um número muito alto. 17 já pensou em se matar. Eu vou chegar daqui a pouco a uma dedução com vocês. A gente hoje, em medicina de adolescentes, no atendimento de adolescentes, nós não ligamos muito para pensar em se matar. Pensar em se matar não serve para nada para a gente. Pensar em se matar agora, você está pensando. Você fala assim, quero ir embora, quero comer, essa aula está chata, estou aqui desde de manhã. Pensar em se matar, você pensou de manhã no teu elevador, a hora que você acordou, tua filha falou, papai, fica. Você falou, não, tem que trabalhar. Nessa hora, dá vontade de ser sumido do mundo. Mas isso não interessa. Entende isso. O pensar em se matar na sua conversa com o adolescente, hoje, eu te digo daqui a pouco o que me preocupa mais na conversa com ele, o pensar em se matar é um dado que a gente não valoriza tanto. Daqui para cima eu já valorizo mais. O planejar se matar, o tentar se matar e, obviamente, aquele que chega após uma tentativa num pronto-socorro, tá? Mas é um número alto. Veja que esse número aqui te chama a atenção. Uma cidade, claro que isso tem uma questão regional muito importante, estamos falando de uma cidade de Campinas, mas que não é muito distante de uma cidade como São Paulo, tá? Esse é o trabalho mais legal que tem no sentido de entender a adolescência que tenta e que faz e que planeja e que tenta se matar. É um trabalho americano, e aí a gente tem que baixar um pouco a agradecê-los, porque eles têm metodologia e grana para isso. Um trabalho feito com mais de 6.400 adolescentes, que mostrou que 12% deles já ideou, já pensou em se matar. O mais legal não é esse número. O mais legal é isso. Desses 12%, 89% tinha algum critério de transtorno mental. Dá uma olhada quantos planejaram se matar, 4%. Mas o mais legal é isso aqui, 93 desses tinham algum critério de transtorno mental. E que tentaram mesmo foram 4% dessa molecada aqui, e 96 tinha critério para transtorno mental. Então, dedução óbvia que todo mundo faz junto nessa plateia nesse momento. O principal, o mais importante fator de risco para o suicídio é ter uma doença, um transtorno mental, que eu, na minha formação, na minha leitura, no meu aprendizado, na minha leitura pediátrica, eu não vou repetir essa expressão, eu vou sempre falar em sofrimento psíquico. É uma questão de ser leal um pouco, né, Vera? Ser leal ao local onde eu venho, leal à minha formação, leal a ter tido aula no Instituto da Criança. Mas, se você é mais quadradinho, gosta de DSM, fala transtorno, né, Vera? Cada um fala aquilo que acolhe mais, que aquece mais o seu coração. Eu chamo de sofrimento psíquico, portanto, uma abordagem que eventualmente é um pouco diferente da abordagem do transtorno mental. Mas agora a parte triste da história. Infelizmente, eu tenho que te contar isso. Desses aqui que tentaram se matar, eu só vou pegar o que tentaram, tá? Tentaram se matar, 67% estavam em tratamento. Em tratamento com os seus médicos de família, em tratamento com os seus clínicos, em tratamento com os seus pediatras e em tratamento com os seus profissionais de saúde mental. Dedução, mesmo acompanhando quem vai tentar, tenta. Quando eu falo isso, não é para você levantar e ir embora agora e desistir de ficar o resto da minha aula aqui. Eu estou dizendo para você ficar um pouco mais em paz. Porque eu vou te mostrar daqui a pouco que tem poucas coisas para você fazer, nesse sentido. Tem outras paralelas, e eu vou te apontar algumas daqui a pouquinho. Mas do ponto de vista de falar que estar com você vai ajudar alguma coisa, Vera, mentira, né?
Isso é mentira. Isso a gente cria na nossa cabeça. Vamos ampliar os serviços de saúde, porque mesmo adolescentes em serviços de saúde mental podem tentar. Tá? Ah, Benito, mas não tem nenhuma outra solução? Tem algumas, poucas, mas tem, que a gente pode compartilhar com vocês. Tá? Então é isso. A verdade dói às vezes. E a verdade na ciência, na nossa medicina, que é uma ciência de verdades, sei lá, transitórias, por enquanto não há certeza absoluta, não há como prever aquele adolescente que de verdade vai se matar. Mas a ideia é a gente tentar identificar algumas etapas anteriores, algumas pedrinhas dessa brincadeira de dominó que estejam caindo, para que você pelo menos esteja mais atento, pelo menos esteja mais próximo desses adolescentes, tá? Ah, isso aqui eu vou passar rápido, eu não vou te mostrar, não. Quem viu, viu, quem não viu, não vou te mostrar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai estudar, e tem muito trabalho em literatura que vai estudar a gota d'água. A gota d'água não nos interessa também. Pô, Benito, eu estou muito chateado, eu estou vindo na aula, você está falando que nada interessa. Gota d'água também em suicídio não interessa. Eu te mostro, você está curioso de ver. Aqui são as gotas d'água. Aquilo que você vai atrás de quem se matou, e você pergunta assim, mas o que aconteceu na hora, nos minutos antes, na hora antes? É aquela coisa que vocês sabem, né? Brigou com o namorado, brigou em casa, problema com a escola, mas isso não interessa. A nossa ideia é tentar buscar algumas pecinhas antes, algumas pecinhas do dominó antes da gota d'água, porque também gota d'água é muito tarde para qualquer tipo de atuação. Tá? Então, a ideia é conhecer fator de risco. Deles, talvez os 2 que se destacam mais, são os 5, mas os 2 que a literatura mais apontam são, primeiro, ter um diagnóstico de sofrimento psíquico. Estou te mostrando um trabalho clássico, um trabalho americano, mas eu vou te mostrar outro. Eu vou te mostrar o do professor brasileiro, o do Bertolotti, que é um professor da Unesp, agora está aposentado, que é o maior suicidologista que nós temos no mundo. E aí, quando você faz uma anamnese psicológica, né, uma necrópsia psicológica, não é uma anamnese, a anamnese é para o vivo, né, mas uma necrópsia psicológica, você identifica aí uma série de condições de sofrimento psíquico que já estavam claras, já estavam abertas, era só você ter mais atenção, porque ele já te sinalizava, de alguma maneira, algum grau de sofrimento psíquico, tá? Sem dúvida nenhuma, os de humor são os mais importantes, por isso que vocês dedicaram uma mesa redonda só para a questão do humor. Então, também, a partir disso, para com esta historinha que suicídio é uma decisão individual, que cada um tem o direito de fazer gestão, cada um tem direito de fazer gestão, se está psiquicamente bem. Se não está psiquicamente bem, ninguém tem direito de fazer gestão, tem que haver uma intervenção. Tá? Então, em adolescência, se você pensar que 90% tem alguma condição de sofrimento psíquico, para de dizer que eles têm autonomia para decidir o que faz com a própria vida. Tá? Você vai encontrar muitos defensores dessa ideia que suicídio não era para falar. Suicídio é uma decisão. Renata quer se matar, se mata. Não é. Se ela estiver bem para essa decisão, tudo bem. Mas se ela não tiver, não é a nossa ideia, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde. Vamos dar uma olhada como está a cabecinha dos nossos adolescentes, para entender se esse é um problema real que faz a gente ficar preocupado com a possibilidade de suicídio. Já falei para vocês em algumas ocasiões, alguns anos anteriores, toda vez as pessoas que me falam, toda vez que alguém pede recomendação de literatura para você ver a fotografia do adolescente brasileiro, eu te recomendo o Pense. O Pense é o nosso melhor estudo, a nossa melhor fotografia de como está o adolescente do Brasil. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Ela é relativamente nova, é uma metodologia copiada dos europeus, copiada dos americanos, eles já fazem isso há muito tempo. Lá eles fazem ano a ano, o nosso não é ano a ano, o próximo vai ser em 2020, mas o último que tem publicado é 2015 e é esse que eu vou te mostrar. Mas muito bem feito, muito bem desenhado. O Pense faz no 9º ano, só para você lembrar, Pense é sempre um trabalho de 9º ano. Eles vão no 9º ano só para te localizar 14, 15 anos de idade, escolas públicas e privadas, e você pode dizer que o Pense mostra a situação de 2.600.000 adolescentes. Vamos ver como é que eles responderam à questão solidão. Então, nós temos hoje, nesse país, 16% de adolescentes de 9º ano que se sentem sós. Se sentem sós a maior parte do tempo ou quase todo o tempo. Esse é um número que nos preocupa, é um número que faz a gente
provocar numa consulta esse tipo de conversa, a gente provoca esse tipo de pergunta quando você conversa com o teu cliente, com o teu paciente, com o teu filho, com o teu aluno. Tá? 16% se sentem sós. Se eu for recortar isso por estado brasileiro, tem um número que chama muito atenção, momento curiosidade. Eu sei que estamos aqui em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul esse número é 33 ponto alguma coisa por cento. Dos adolescentes gaúchos, mais de 30% se sentem sós. Não é à toa que lá hoje é o estado que maior taxa de suicídio, se você for recortar o Brasil, em adolescência, é lá no Rio Grande do Sul. Tá? Mas no Brasil, como um todo, o número é 16%. Resposta a perder sono, 12%. Resposta a sentir-se sem amigo nenhum, 4%. Isso é muito sério. Quando vocês ouviram aqui as apresentações anteriores, um adolescente nesse momento que acha que não tem nenhum amigo. Uma coisa não é ter uma gangue. Tem uma pessoa que você tenha essa possibilidade de conversa, e esse número 4%. Veja, estou falando de 4%, 12%, 16% de 2.600.000. Você faz uma conta e, entendendo que esse é o principal fator de risco da última pedra, suicídio, nós temos uma coorte de adolescentes aí que precisa ser, de alguma maneira, acompanhada. Segundo fator de risco é ter tentado antes. Esse também é clássico. Ter uma tentativa anterior, também é muito claro na literatura, o indivíduo vai levar para o resto da vida esse fator de risco para suicídio. E durante muito tempo, e os trabalhos mostram hoje, olha que legal, que após 10 anos eu ainda vou ter esse risco anterior. Durante 10 anos, no mínimo, o indivíduo vai levar, nos próximos 10 anos depois daquela tentativa. Claro que você vai sempre dedicar uma atenção maior no primeiro ano pós-tentativa, mas até o 10º ano você vai ficar atento em relação a isso. E talvez mais, eu estou te mostrando dados de literatura. Obviamente, se você acompanhar por mais tempo, você vai encontrar isso durante mais tempo. Então, também, para com essa história de que pessoa só ameaça. Não, ela está te mostrando um fator de risco bastante claro de um risco de suicídio posterior. Uma população particularmente vulnerável, isso merece uma atenção especial, tema do próximo fórum do ano que vem. A gente põe aqui uma discussão específica de uma população específica que merece mais atenção, mais carinho ainda nessa abordagem, que é a população LGBT, tá? E LGBTs, de forma geral, tá? Esse risco também já está claramente apresentado na literatura, sempre 2 vezes mais, e totalmente fora de relação com a sua condição. A relação do sofrimento psíquico de meninos e meninas trans, de meninos e meninas que têm orientação homoafetiva, não tem e a literatura é clara, absolutamente nada a ver com a sua condição. Mas é pelo olhar do outro, pelo olhar de uma sociedade que ainda olha essa molecada com o pé atrás, não conversa, não fala, não pergunta, não abre espaço, discrimina, não tolera, e todas as coisas que vocês sabem que acontece com essa população na nossa faixa etária pediátrica. Não estou nem falando da faixa etária de adulto, que está mais resolvida. Ainda um enrosco dentro da nossa faixa etária pediátrica. Outro grupo em especial, esse nem precisa falar, vocês gostam muito desse assunto, por isso que estão aqui, são as questões relacionadas à violência, e das formas de violência, a mais cruel no risco de suicídio é a sexual. Se você for dissecar cada uma delas, a que mais se relaciona com o suicídio ali na frente é a violência sexual, veja, quase 8 vezes mais nos casos do abuso sexual. E como é que está isso na população brasileira? Sempre eu te mostro o fator de risco e vamos dar uma olhada como é que estão os adolescentes brasileiros. Veja, hoje eu tenho, pense último, 2015, 4% dos adolescentes brasileiros de 9º ano, estou falando de 9º ano, estou falando de 15 anos de idade, já afirmaram que já foram forçados a ter relação sexual. Você não pode dormir em paz com isso. Não há como, na pediatria, não há como quem trabalha com crianças e adolescentes dormir em paz com essa situação. Não há como você vir aqui, ter um evento da Sociedade Paulista de Pediatria, dentro do Maxud Plaza, e ir para casa com 4% de adolescentes brasileiros que falam para você, é só perguntar, é só
direcionar um olhinho, mas não é um perguntar de elevador, tudo bem de elevador, né, Renata? Tem tudo bem que é tudo bem de elevador, tudo bem? Não é, esse tudo bem não adianta. Esse tudo bem não é clínico. Esse tudo bem não aproxima, o professor sabe disso. O tudo bem de elevador, fora. O tudo bem com vontade de ouvir, e é esse o tudo bem que a gente prega. É esse o tudo bem que a sociedade prega, que você tenha essa vontade de perguntar para ouvir. E aí você abre, põe em cima da mesa todas as peças que vocês têm que ouvir. Se você assistiu 13 Razões, lá, a série que eu estava falando da Hannah, se você não tem tempo, porque você é um cara ocupado, tem 1000 coisas a fazer, assista só a 13ª fita. Porque a 13ª fita nos toca. A 13ª fita toca a gente, porque ela vai atrás de uma ajuda para alguém que pergunta tudo bem de elevador. E tudo bem de elevador não permite saber, não permite você ter acesso real a que tipo de ajuda aquele adolescente está te pedindo, tá? Muito bem. E um outro grupo bastante vulnerável é o grupo dos meninos e das meninas que sofrem bullying. E aqui uma particularidade, né? A literatura está avançando muito nessa conclusão. É uma conclusão que merece a atenção de quem atende, de quem conversa com essa meninada. Parece que na menina as questões de bullying relacionadas a suicídio não dependem de tempo. Isso é um pouco apavorante. Significa que já pode... não preciso de cronicidade. O menino tolera uma cronicidade de bullying até explodir. A menina talvez não tolere essa cronicidade, e a literatura hoje tem mostrado alguns trabalhos inquietantes, né, nisso, que mostram que vocês não têm, a gente não tem muito tempo, né, a gente tem que ser rápido na identificação. Não podemos deixar as coisas avançarem muito, tá? Muito bem, como é que está a questão do bullying só no nosso meio? Só para você ter uma ideia, 7% dos adolescentes afirmam que sempre, ou na maior parte do tempo, se sentiram humilhados por provocações. Então, em termos de fatores de risco, nós os conhecemos e nós os monitoramos. Falar que a gente não sabe qual a prevalência dos fatores de risco na nossa população de adolescentes é mentira. Já teve época que nós não sabíamos. Hoje, nós sabemos sobre isso, tá? Eu vou passar aqui a intolerância. Bom, as intolerâncias, vocês imaginam quais são as mais comuns, né? Cor ou raça, aparência física e gostar de pessoas do mesmo sexo são os maiores relatos de intolerância dentro do ambiente real e também, obviamente, dentro do ambiente virtual, tá? Aí você vai me perguntar agora, Benito, mas há algum fator protetor? Porque você acabou de destrinchar aí um monte de fator de risco, mas me ajuda a me mostrar um fator protetor. Na verdade, a literatura é um pouco omissa nisso. O que ela diz é, talvez, a ausência do fator de risco. Não ter o fator de risco é um fator protetor, tá? E fica só nessa teoria, e é só teoria, mas a gente tem que segurar alguma coisa. Então, a gente acaba segurando esses fatores aqui como sendo fatores de proteção para o suicídio. Mas eu quero falar uma coisa que talvez seja mais importante do que o fator de proteção. Vale a pena conversar sobre suicídio em consultório? Vale a pena fazer essa pergunta ativa? Você já pensou em sumir? Você já pensou em desaparecer? Você já pensou em se matar? Hoje também a literatura tem se debruçado sobre isso, porque vocês sabem que a gente tem um poder de palavra bastante importante e, dependendo da maneira como nós falamos isso pode ser entendido de várias formas por várias pessoas. As entidades mais neutras, e tem que ser neutro, porque para estudar esse tipo de intervenção, veja, toda intervenção que acontece em atenção primária, toda intervenção que acontece em termos de orientação, de recomendação, ela tem que ser analisada, se a gente está no momento de medicina baseada em evidência, né? Se a gente está muito tomado por isso, eu só quero fazer aquilo que a ciência é clara. Eu tenho que estudar isso de uma forma neutra. E, de uma forma neutra, são pouquíssimas instituições que falam isso. Por quê? Se você pegar um oftalmologista e perguntar, oftalmologista, quantas vezes tem que fazer exame de vista num adolescente? É natural. Ele vai falar todo ano. E aí eu tenho que botar alguém neutro, que não tem nada a ver com oftalmologia, e comece a estudar. Vale a pena o moleque todo ano fazer exame de vista? Porque para você que tem grana, isso é fácil. Para você colocar no SUS, isso não é fácil. Então, as pessoas começarem a estudar se as intervenções de atenção primária não é qual o melhor antibiótico para amidalite.
Isso nós sabemos há muito tempo. As pessoas começaram a estudar se as intervenções em atenção primária geram alguma coisa positiva. Eu não vou discutir sobre isso é uma aula imensa, tivemos até isso está, inclusive, na página da Sociedade de Pediatria, tivemos uma discussão no começo do ano sobre check-up na adolescência, fica também essa dica, se quiser acessar lá, tem na área de estudos lá, a disponibilização desse tipo de aula, dessas aulas todas que aconteceram no ano para vocês lá. Tá? Mas só para te resumir, perguntar sobre depressão, há evidência. Há evidência. A evidência clara, a literatura é clara. Se vocês lembrarem dos graus de recomendação A, B, C, D e E, é recomendação B. Então, toda a discussão que vocês fizeram na mesa anterior, vale a pena pautar, vale a pena destrinchar, vale a pena reganhar numa consulta. Perguntar sobre suicídio, há uma resposta na literatura de I, indeterminado. Ninguém ainda mostrou que vale a pena perguntar cotidianamente, na sua rotina. Vai depender muito da sua sensibilidade, do seu jeito de conversar, da sua empatia, da sua troca de olhar, mas, fundamentalmente, perguntar sobre os sintomas de sofrimento psíquico valem a pena. E como é que eu pergunto? Aí vamos ao tal aos questionários. Nós odiamos questionário. Eu acho que eu vou falar para você aqui, que é uma pessoa, estou vendo pessoas que eu conheço aqui da Santa Casa, pessoas que eu conheço desses anos todos discutindo a questão sobre direitos de adolescentes e atendimento de adolescentes. Eu vejo que falar o que eu vou falar agora para vocês é uma heresia, mas me permita, porque está sendo gravado e alguém que não tem muita mão com adolescente pode nos assistir. Mas você que tem mão com adolescente, joga qualquer questionário fora, porque o que vale é o teu olho. É o olho do Theo Lerner conversando com cada menina que aparece naquele ambulatório. Ele não precisa de questionáriozinho, dizendo quais são as perguntas-chaves, quais são as perguntas mágicas, aquelas perguntas que foram estudadas. Alguém fez P menor que 0005, que vale a pena ou não vale a pena. Não é assim? Agora, para você que está atendendo em 5 minutos, uma unidade de correria, onde te exige que você atende 30 adolescentes em 2 horas, aí eu vou ter que te mostrar quais são os screenings, quais são os rastreamentos hoje mais utilizados. E o rastreamento hoje, mas nem é esse, o rastreamento mais utilizado hoje é esse aqui, é chamado PHQ2. Nós odiamos falar isso. A Vera deve estar tendo comichão aí. A Vera vai se levantar, ela vai... Não levanta, Vera. Eu preciso mostrar isso porque tem gente que não tem a disponibilidade nem interna e nem temporal de relógio para conversar com o adolescente. E a vida é assim, a gente sabe. Né? Se a cada consulta de adolescente durasse 1 hora de todos os adolescentes brasileiros, os velhinhos morriam todos de hipertensão. Eu vou ter que decidir. Eu vou ter que decidir qual é o grupo prioritário. E aí, para você que não tem, que tem esse tempo, que tem esse espaço, desencana. Mas para quem não tem, esse é hoje o questionário mais validado pela Academia Americana, recomendado lá no Bright Futures, né? Quem estuda pelo Bright Futures é o manual de puericultura da Academia Americana de Pediatria. Não tem tempo de perguntar, gasta 3 minutos, faça 2 perguntinhas, são triagem. Isso aqui que vocês estão lendo é triagem. Significa o quê? Deu notinha maior que 3, larga a caneta, arregaça a manga, fecha o prontuário e bate papo. Aí muda a intervenção. Passa a sair de questionário e passa a conversar. Mas aí você pelo menos decide com quem você vai conversar. Decide com quem você vai discutir esse tipo de assunto, tá? 4 características do indivíduo suicida que você tem que ter, de alguma maneira, atenção. Atenção nas conversas, atenção no seu trato do dia a dia. Primeiro é o conceito de ambivalência. Esse nos ajuda. Eu vou te mostrar 4, vocês vão ver que alguns são positivos, outros são negativos. Esse é positivo. Esse é positivo, que faz com que o indivíduo, da mesma forma que a adolescência já é um momento de ambivalência, se matar também é um momento de ambivalência. É legal você identificar. Agora eu te mostro um ruim, a impulsividade. A impulsividade, quando você identifica no teu cliente, no teu paciente, no teu adolescente, no teu aluno, no teu filho, essa nos preocupa mais. Porque esse indivíduo é um indivíduo que, muitas vezes, você não vai ter tempo de nenhum tipo de intervenção. Outra característica é a solidão. É a soma desses 3 Ds, de desamparo, de desesperança e de desespero. Essa é uma outra característica clara do indivíduo que está nesse momento quase derrubando a última pecinha do seu joguinho de dominó, que eu já falei para vocês, que é a questão do suicídio. E a outra característica é uma rigidez, né? O que torna a aproximação de um paciente, de um adolescente suicida, muito difícil. Vocês sabem que a aproximação ela é presencial, ela é apenas de mostrar, pelo menos no início do acompanhamento desses adolescentes, é apenas de você se colocar na frente dele, muitas vezes até em silêncio, né, de
olhar para ele, segurar na mão dele e falar, estou aqui. Não há muita coisa que você possa falar, a não ser você criar gradativamente um vínculo. Criar gradativamente um espaço. Não me venha com conversinha da saúde, de salvar vidas, porque ele está mandando tudo que você aprendeu na faculdade para o lixo. Porque o suicídio tem exatamente o movimento contrário a tudo que você aprendeu e jurou no dia da sua formatura, seja qualquer área de saúde que você fala. Vou defender a vida. O suicida quer mandar a vida para o saco. Então você começa com aquele discurso, olha, tudo dá certo, olha, eu também na minha adolescência pensava assim, hoje eu sou um médico bem-sucedido, dou palestra no Maxud, no evento da sociedade, e ele quer que você se foda com isso. Ele vai mandar você fazer. Não é isso. A literatura mostra, inclusive, se você quiser dividir alguma coisa com o adolescente, tem gente que opta por esse caminho, não sei se é o caminho mais legal, eu não gosto, mas a literatura mostra, divida os seus problemas. Divida com ele as coisas que estão merda na tua vida. Não vem me contar para ele tudo que deu certo, toda a superação, todo o caminho que você fez de superação e que hoje tornou você essa pessoa bem-sucedida que está tratando ele, tá? Alguma coisa na literatura acaba aparecendo de dividir, então, os perrengues. Divide aquilo que não está resolvido na tua vida com ele. Talvez é um pouco perigoso, tem que saber fazer isso. As colegas aqui, terapeutas, estão aqui para nos ajudar, se eventualmente alguém tiver algum tipo de dúvida. Muito bem. Finalmente, a questão dos desafios, isso nos preocupa bastante. Eu estou colocando na questão do suicida, porque o desafio ele vem também com uma possibilidade de dar tudo errado, de acontecer. Aqui está uma lista dos desafios hoje mais comuns da internet, tá? O mais comum de todos é a asfixia, nas suas várias formas, né? Aqui os mais comuns hoje é o da camisinha, na cabeça, deve ter visto bastante. Esse que é o clássico, que é na parede, o moleque, alguém comprime o tórax dele, né? Alguém empurra e ele desfalece, você faz uma síncope no moleque. O ano passado veio um pacote, mas também não fica assustado não, é simplesmente um pacote, é um conjunto de desafios juntos e que culmina com o que é a questão do suicídio. Tá? O número de procura por brincadeiras na internet tem sido cada vez maior, a literatura tem mostrado isso, pesquisa por métodos, isso aqui é método de se asfixiar, é como fazer a brincadeira, isso nos preocupa bastante. Eu quero te falar a porcentagem, a prevalência geral de shocking game é 7%. É muito alta quando a gente vai pensar, se a gente pensar país a país, essa é a melhor revisão sistemática que nós temos. Alguns países chamam a atenção, 54% dos adolescentes colombianos praticaram o jogo de asfixia, isso nos preocupa bastante. A melhor literatura que a gente tem disso, a melhor literatura está nesse site. Se você tem interesse nisso, se você gosta desse assunto, se você quer entender como é que conversa com pais e adolescentes sobre jogos de maneira geral, particularmente os de asfixia, acesse o Jimmy Cuida. O Jimmy Cuida é um site recifense criado por um pai que teve um filho que morreu com essa condição. Bom, termino mostrando para vocês a questão das medidas físicas. Se há uma coisa que a gente evoluiu, é na medida física, impedir que o suicídio aconteça. Tá? Essa aqui é uma universidade clássica, uma universidade assim, famosa, de Nova York, que tinha esse vão. Esse vão tinha história de adolescentes que se jogavam aí, tinha história de vários alunos que se jogavam aí, até que eles contratam um arquiteto super bambambam, um arquiteto super legal, que faz esta obra, e todo mundo acha que essa obra é uma obra arquitetônica, ela é uma obra arquitetônica de arte, mas ela é uma obra anti-suicida. Mesmo assim, esse ano teve um suicídio, não foi nesse vão, mas essa universidade teve um suicídio esse ano. Mas a ideia das medidas físicas, né? Você está vendo aí, ó, esse é o hall hoje dessa faculdade. Veja as medidas físicas que acontecem hoje nos países asiáticos, nos prédios onde moram aqueles funcionários que trabalham nas indústrias de tecnologia. Veja a medida física da Golden Gate, o local onde mais acontece suicídio no mundo. E por que eu estou dizendo isso e vou terminar? Porque uma das medidas físicas, e agora eu vou entrar no assunto desesperador, mas é o último minuto, eu termino, vou embora, e aí vocês ficam no almoço pensando nisso, que é a questão de porte de arma, a questão de ter arma em casa. Nós estamos aqui discutindo isso no país nesse momento, e os americanos já colocam isso obrigatoriamente em toda a consulta, que é um papo, uma conversa sobre ter arma em casa. Quando eu falo isso para o meu residente, eles falam, nossa, Benito, você está propondo uma coisa para fazer que os americanos fazem, isso aqui não existe no Brasil. Você tem certeza que aquele seu paciente que você atendeu ontem, às 4 da tarde, não tem arma em casa?
Da onde vocês têm essa certeza? Eu nunca encontrei num prontuário pediátrico nesse país a informação sobre arma em casa. E a gestão dessa arma na casa. Se é para ter, e eu sei que a gente vai caminhar, estamos caminhando aí numa ideia de ter, então tem gestão, tem técnica, arma no lugar, munição no outro, tem toda uma técnica de distribuição isso em casa que a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar dividir, tá? Olha lá, 5% dos adolescentes brasileiros de 9º ano já brigaram com uma arma. 5% de 2.600.000, ok? E, finalmente, não vão falar sobre isso, é proibido falar, isso mostra-se um perigo, que é o perigo de cada vez que nós falamos mais nisso, o tal do efeito Werther, eu ampliar o número de suicídios, existe toda uma legislação para que a mídia aborde isso, esses são os 2 documentos mais famosos que a mídia utiliza para abordar o assunto, até que apareceu a série das 13 razões, e aí um maluco, sempre tem um maluco, já foi estudar. Depois da série 13 razões, aumenta a procura por jeitos de se matar, e uma recente publicação do final do ano passado, lembra que essa data foi a data que entrou no ar a série, já mostrou que em busca na internet nós já aumentamos o jeito de... O senhor sabe que na cena da morte da Hannah na série, a cena dura 6 minutos e meio, tudo que está escrito em qualquer manual para não mostrar está na cena de 6 minutos e meio da Hannah, né? Divulga as fitas, divulga o conteúdo, divulga a técnica, divulga... Agora eles resolveram mudar, estão colocando uns chamados, uns telefones de alerta. Mas bastante atenção temos que ter em relação a isso. Muito bem. Termino, então, agradecendo o convite de poder estar aqui com vocês e de problematizar e de colocar para a nossa discussão um assunto tão importante que é o suicídio. Desculpa o tempo, mas termino aqui minha apresentação. Obrigado.